Vamos lá, Jesus e a viúva de Naim. Eu vou ler Lucas 7, 11 a 17. Eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem. Não muito depois desse episódio, Jesus resolveu visitar uma cidade chamada Naim. Seus discípulos estavam com ele e uma multidão imensa o seguia. Quando se aproximavam da cidade, viram que estava passando um funeral. O filho único de uma viúva ia ser sepultado. Quando viu a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus lhe disse: não chores. Vamos fazer uma pausinha aqui. O filho único de uma viúva. Uma mulher que já vinha com uma dor na alma, com um vazio pela perda do seu marido. Agora, ela estava ali no caixão, vendo o seu filho completamente só. Era assim que, com certeza, ela se sentia. Sem o marido e agora sem o único filho. A gente pode imaginar a dor de uma mãe nesse momento. Mas com quem que ela se encontra? Ou por quem ela é encontrada? Com a única pessoa em todo o universo que disse uma palavra que somente ele poderia dizer. Jesus, que olha para ela naquele momento de dor, de vazio, de sofrimento, de um inferno na alma. Ele simplesmente olha para ela e diz: não chore. Será que essas palavras, não chore, também não se reflete na nossa vida? Será que nós não podemos pegar essas duas palavrinhas tão pequenas, mas tão cheias de dor, e a gente também poder ouvir quando Jesus, ou quando Deus, através de Jesus, fala para mim e para você: não chore. Continuando, em seguida, tocou no caixão. Os carregadores pararam. Foi aí que Jesus lhe ordenou: jovem, levante-se. Na mesma hora, ele se levantou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Versículo 16 e 17. Todos perceberam que ali havia um santo mistério. Deus estava agindo no meio deles. Foram tomados por um temor reverente, mas não podiam conter a explosão de alegria. Não paravam de falar: Deus está de volta. Ele olhou para para as necessidades do seu povo. As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. E é isso que ele faz por nós. Ele está de volta. Ele olha as nossas necessidades, as nossas dores. Porque tudo isso, irmão, teve, apesar dos olhos humanos ver com tristeza, mas na cruz, Deus transformou a essência do sofrimento. John Stott disse assim, ele disse algo muito poderoso: o que torna o sofrimento insuportável não é tanto a dor que o acompanha, mas o sentimento de que Deus não se importa. Poderoso isso, né? Muito poderoso. Mas acontece que esta pintura, essa pintura que o sofrimento causa em nós, de que Deus não se importa, isso daí é uma coisa, é uma pintura caluniosa.
E ela foi desfeita, ela foi toda quebrada, ela foi toda feita em pedaços, em pedaços. E ela foi quebrada lá na cruz. Essa pintura de que Deus está longe não se importa. Essa pintura foi queimada, feita em pedaços, foi quebrada lá na cruz do Calvário. W. Deer disse assim: Cristo despojou-se da coroa para coroar-nos. Pôs de lado suas vestes para com ela cobrir nossos farrapos. E desceu do céu para conservar-nos fora do inferno. Jejuou 40 dias para poder banquetear-se conosco por toda a eternidade. Desceu do céu à terra para o poder enviar-nos da terra ao céu. O Salmo 22 é um retrato de Deus na dor. Por que me desamparaste? Bom, por causa de Cristo. Deus sabe como a gente se sente. Deus conhece nossos sentimentos. Por causa de Cristo, Ele conhece a dor da nossa alma. Lutero dizia assim, com relação à cruz: vemos Deus lutando com Deus. John Piper escreveu algo bem curioso. Deus, por vezes, retira o descanso de nossas almas, não para nos fazer infelizes, mas para que o desassossego nos lance em seu peito. Se a gente conseguisse aprender com isso, se a gente conseguisse aprender com a dor, que ela está aí, que a dor, o sofrimento, ela está aí, é para nos ensinar, é para nos lançar nos braços de Deus. Não para tornar a gente cabisbaixos, infelizes, mas essas experiências tristes, essas experiências tão terríveis para a alma, elas são capazes de nos lançar nos braços do Senhor. Lá na cruz, a dor de Cristo, que era para ser a minha, a tua dor, agora ela se torna parte de Deus. Então Yeshua, Jesus, lá na cruz, assumiu cada sensação de dor, de sofrimento, de vazio, de solidão, de abandono, de angústia, de inferno. Ele sentiu toda a sensação de tal forma que elas se tornaram de Deus. Pense nisso. Atos 9:4. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha, Jesus assumiu a dor da perseguição. Jesus não falou: por que você está perseguindo o meu povo? Por que você está perseguindo os meus servos, as minhas servas? Não! Saulo, quando você persegue eles, é a mim que você persegue. Quando você provoca dor neles, a dor vem em mim, eu participo dessa dor. Porque ele assumiu a nossa condição. Alguns também perguntam assim: por que Jesus ficou manteve aí essas feridas no corpo? Ora, ele manteve consigo uma representação eterna de sua humanidade machucada. Então Jesus entende, respeita e conhece nossa dor. Dor do homem, dor de Deus. A dor ela é também uma escola, o aprendizado das lágrimas. Em Jó 48, Deus faz uma pergunta que desmonta todos os nossos protestos, todas as nossas gritarias, todas as infâmias palavras que lançamos. Você supõe ser capaz de dizer algo
que eu tenha feito de errado? Está me chamando de pecador para sair como santo? Uma pergunta que assola todo aquele que atravessa o vale apertado da dor é: por que Deus não explica? Isso ele estava respondendo para Jó, em meio à sua dor e à sua aflição. E isso ele está perguntando para mim e para você. Você é capaz de dizer algo que eu tenha feito de errado? Diga até onde Deus errou, se você é capaz. Então nós, com as nossas palavras, com as nossas acusações, nós estamos chamando Deus de pecador para que a gente possa se sair como santo? Quer dizer que nós somos os eternos vitimistas? Deus está errando na sua forma de agir? Você quer que ele te explique? E lá Deus tem obrigação de me explicar a mim qualquer coisa. Mas um pensador escreveu sobre isso. Ele disse assim: permanecemos na ignorância de muitos detalhes, não porque Deus se agrade em nos manter na escuridão, mas porque não temos capacidade para absorver tanta luz. Então, qual o propósito da escola do sofrimento? Qual o propósito dessa escola da dor? É nos ajudar a cultivar o dom da perseverança. E isso significa aprender a transformar a dor em vitória. Transformar a dor em triunfo. Você quer ver só? Paulo suportou tribulações. Mas como é que ele morreu? Decapitado. Depois de tantas tribulações durante muitos anos pregando o evangelho, ele morreu decapitado. Jó suportou as tribulações. E o que aconteceu com Jó? Foi ricamente recompensado. O que podemos esperar de Deus na hora da dor? Ué, não é um padrão inflexível, uma metodologia, algo automático, mas a livre ação daquele que é soberano e que quebra toda e qualquer regras e norma e nos surpreende. Um guerreiro revolucionário em 1793, ele dizia a um camponês crente lá na cidade de Vendéia, na França: vamos arrasar as igrejas de vocês e colocar abaixo todas as torres. Tudo que lembrar as superstições do passado e tudo que traga à mente de vocês a ideia de Deus. Vamos arrancar Deus de vocês através da dor. Muita, muita dor. E o camponês respondeu para ele assim: cidadão, você vai precisar arrasar as estrelas também. Que coisa, hein? Que coisa maravilhosa, né? Pode fazer o que quiser aqui na terra. Mas para arrancar de nós Deus, toda lembrança, então, arrase as estrelas, arrase os planetas, assole o universo, porque tudo aponta para Deus. Então, é possível sim a gente encontrar Deus no império do gemido, na terra que nos angustia tanto, na terra de todos os ais. Por isso, aprenda com a dor, aprenda com o sofrimento, lance toda a sua ansiedade diante de Deus, lance toda a tua dor diante de Deus, lance todo o teu sofrimento diante de Deus. Não acredite, irmão, que Deus vai te colocar numa bolha. Não acredite que Deus como é que é? Eu falei ontem e agora eu me esqueci. Casamento blindado, que a tua vida vai ser blindada. Não! Nós vivemos no mundo da dor. Olha para Jó. Olha para Abraão. Olha para José. Olha para Daniel.
Olha para Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não encontramos em um momento sequer essa linguagem gospel de o casamento blindado, a vida blindada. Deus não vai blindar nada. Nós temos que aprender e aprender com e de Deus. É isso que nós temos que aprender. Com tudo isso que Ele nos mostra, nos deixou escancarado na sua palavra. Quanta dor em Jó, irmão, quanta dor. 10 filhos num só dia. 10. Muita dor. Muita dor. E nós vimos o que Deus respondeu para ele. Tu queres falar que eu errei para se passar por justo, Jó? Claro, a sua dor foi muito grande. Mas por maior que seja a nossa dor, jamais podemos ver Deus, um Deus que erra. Deus não erra. É impossível. É impossível Deus errar. E eu sempre falo aquela famosa frase de Deus, de que se queixa o homem. Queixa-se o homem dos seus próprios erros. Queixa-se o homem dos seus próprios pecados. É possível sim encontrar Deus no reino do gemido, na terra angustiante de todos os ais. É possível. Porque a sua dor não é só sua. Quando você sente dor, Jesus sente. E por causa de Jesus, Deus sente. A conexão entre o Pai, Deus, o soberano, e Jesus é imensa. Olha que coisa maravilhosa. Eu, Luiz, não poderia ter um contato direto com o soberano, o Deus Todo-Poderoso, jamais. Mas ele enviou alguém para fazer isso por mim. E alguém que expressa toda a vontade de Deus, que expressa todo o amor de Deus. Tudo que Jesus sentiu, Deus sabe. Sabendo tudo que Jesus sentiu, Deus sabe tudo que você sente. Tudo. Não foi em vão, não foi à toa que Jesus disse aquela palavra maravilhosa. O que você pedir em meu nome ao Pai será concedido. Claro que são coisas que têm que estar de acordo também com o nosso Deus, com a sua vontade, com a sua palavra, com a sua soberania. Mas quando eu olho para trás, quantas coisas pequenas Deus me atendeu. Quantas coisinhas que para os outros poderia, e pode ser sim, até medíocre, até pequena demais, mas Deus me respondeu. Porque Davi, ele sempre disse, né? A um coração quebrantado, ouve, ó Deus. Aqueles que se humilham, irmãos, vamos aprender. Aqueles que se humilham serão exaltados. Não são os humilhados. Eu sou humilhado. Não, não. É aqueles que se humilham, aqueles que se esvaziam de si mesmo. Aqueles que se tornam totalmente nulos, totalmente dependentes do Todo-Poderoso, do Soberano, do único e poderoso Deus. Esse será exaltado. Tudo que sabemos, tudo que aprendemos, todo o nosso conhecimento não é nada. Não é nada. Vale muito. Vale muito. Presta atenção. Vale muito. Mas diante de Deus, não é nada. Porque nós nascemos, aí temos que começar a aprender
a se arrastar, a engatinhar, a andar, a falar. Vamos para a escola para aprender e continuamos a nossa vida aprendendo. Aprendemos verdades, aprendemos fantasias, aprendemos mentiras. Dependendo da cabeça de uma pessoa, fica tão fixo, tão enraizado, que você pode mostrar a verdade que ela não vai aceitar. Dependendo de uma pessoa, a fantasia para ela é uma realidade. Há pessoas que não podem assistir um filme que de repente é perigoso querer colocar a capa do super-homem e se jogar do alto de um prédio. Ou sair sendo justiceiro por aí. Colocar uma máscara e achar que é um Batman. Então temos que tomar muito cuidado com isso aqui, como fomos alertados em Provérbios 4:23. De tudo que deva guardar, guarda o teu coração ou os teus pensamentos, porque deles procedem as saídas da vida. Eu vou finalizar aqui com uma parte da palavra de Deus que eu amo de paixão, que foi a bênção que Deus deu diretamente para que Moisés desse para os filhos de Israel, que está em Números 6, 22, 27. O Eterno disse a Moisés: diga a Arão e seus filhos: eis como vocês deverão abençoar o povo de Israel. Digam a eles que o Eterno abençoe e guarde vocês, que o Eterno sorria para vocês e presenteie vocês, que o Eterno olhe para vocês bem nos olhos e os faça prosperar. Ao fazê-lo, eles porão meu nome sobre o povo de Israel. Eu darei a confirmação abençoando-os. Terminando com uma frase que possivelmente eu vou terminar com ela nessa série de As Dores na Alma. Buscar a Cristo é ter um coração sábio. Que Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus. Ótimo final de semana a todos e muito obrigado por estarem comigo até aqui.